Olá, pessoas, sejam todos e todas muito bem-vindos. Quem vos fala aqui é o professor Antônio Eustáquio, mais conhecido na SCOM desde 2018 como professor Eustáquio. E estou aqui para apresentar para vocês a unidade 4 da disciplina semipresencial Psicologia Social. É fantástico poder entrar em contato com vocês para falar dessa unidade, como todas, de suma importância. Direto ao ponto, a unidade 4 vai trazer para nós a possibilidade de tentar entender, compreender como a subjetividade é forjada no meio social, né? Então, como essa construção de subjetividade, ela funciona a partir das relações sociais vivenciadas, experimentadas. Pode ser de um modo imaginário, pode ser de um modo realmente real, né? Então, a psicologia social é essa área que estuda como os indivíduos se relacionam e como eles são influenciados e moldados, essa é a palavra, pelas interações sociais, tudo bem? E contextos em que estão inseridos. Porque uma coisa é a transmissão da cultura, e essa transmissão da cultura ela é feita pela sociedade, ou por membros da sociedade, né? Então tem aí nossos familiares que nos trazem aí essa possibilidade. Depois tem o espaço escolar, né? Que também aí amplia essa possibilidade do olhar social e da influência no social, porque afinal, dentro de uma sala de aula, na interação, né, com os colegas, seja na educação básica, na educação superior, ocorre influências sociais, né? E isso traz a oportunidade de nós sermos forjados aí nesse contexto, nesses contextos, tudo bem? A construção da subjetividade é o campo fundamental dessa unidade, unidade 4. Então, mas a partir das relações sociais é o tema central desse campo, né? Então, tudo isso, as experiências sociais, culturais, históricas, contribuem aí para a formação do eu, né, da minha essência, da minha subjetividade e, por que não dizer, da minha personalidade, ok? E essa subjetividade, ela refere-se às percepções, sentimentos, pensamentos e crenças que um sujeito, um indivíduo, desenvolve sobre si mesmo e o mundo ao seu redor, né? Reflitam sobre essa questão, vejam se a unidade tem razão ao afirmar dessa forma essa influência na sua subjetividade, na sua personalidade desses elementos, né? Então, esses elementos subjetivos não surgem de maneira isolada, mas sim no contexto das interações de outras pessoas, instituições e práticas culturais. Além de essa subjetividade co-construída, ela é socialmente construída, né? Ou seja, você vai ser muito influenciado por essa questão, né? Âmbito familiar, e quando você sai do espaço ali da família e passa a ser cuidado pelo Estado, pelas instituições estatais também, né? Ocorre exatamente essa influência ou essas influências. A validação ou rejeição das emoções e comportamentos afeta diretamente, né, o desenvolvimento da autoestima e do autoconceito. Dois elementos aí fundamentais para que a gente possa forjar aí a nossa subjetividade, né? Autoconceito e vai falar também de autoestima, né? Autoestima, ou seja, todos devem aí ter experimentado alguns, né? A relação com um animal, né? Ou algo que você se refere como é o meu bichinho de estimação, é o meu objeto de estimação. Seria como voltar essa estimação para si mesmo, autoestima, né? Gostar de si mesmo, da maneira que você é, da maneira que você pensa, da maneira que você sente as emoções. E, óbvio, isso tem uma influência nas relações, né?
interpessoais consigo mesmo e intrapessoais consigo mesmo e interpessoais, que aí é a influência, né, das suas relações sociais. Então, as normas e valores da sociedade em que vivemos, em que estamos inseridos, influenciam fortemente a construção da subjetividade, né? A expectativa de gênero, classe, raça, sexualidade e outros marcadores sociais podem determinar como as pessoas se comportam, né? O que consideram aceitável e se identificam, né? Por exemplo, papel do grupo, a filiação a grupos sociais, a participação a diferentes comunidades são fundamentais na formação da subjetividade. Ou seja, vários elementos, vários grupos, várias instituições, vários modos de pensar e agir que nos influenciam e, sobretudo, vão ter um impacto significativo na nossa subjetividade. Tudo bem? Então, assim, essa unidade, também muito interessante, vai trazer para vocês alguns pontos que vão enfatizar, primeiro, as teorias socioconstrutivistas, ou o socioconstrutivismo, né? Enfatiza que a subjetividade é construída por meio da linguagem, do discurso e das práticas sociais, né? Então, linguagem, sobretudo quando a gente entra no mundo da linguagem, creio eu, a partir de uma ideia freudiana de 3 anos, né? Quando a criança geralmente começa a falar, começa a perguntar, é a fase dos porquês, é a inserção no mundo da linguagem. Isso tem uma influência entre você e aquilo que você consegue nomear, né? Usando a linguagem dentro da cultura, da sociedade na qual você está inserido ou inserida, né? O discurso, ele traz uma ideia de influência na subjetividade. Por quê? Bacana, nós temos o discurso do pai no ambiente familiar, nós temos o discurso da mãe, né? Que funcionam para além da linguagem, porque tem uma ordem aí, ou seja, dependendo da fonte do discurso, ele nos influencia de modo mais significativo, tudo bem? Melhor exemplificando, se um pai fala com o filho, né, desde que seja uma relação dentro aí de uma normalidade, essa voz paterna, esse discurso, é lógico que ele traz algo para além da linguagem. Ele inclui aí um poder, né, no processo de subjetivação do sujeito. Vocês concordam? Pois é. A fala da mãe também, que geralmente é uma fala de carinho, de acolhimento, né, de compreensão, às vezes dependendo da ordem, da normatização do pai, é uma outra forma de discurso, né, um discurso mais acolhedor, geralmente é o que a gente encontra, tudo bem? E cada um tem aí a sua significância de influência no processo de subjetivação, de formação da sua personalidade. O discurso do professor, o discurso de uma autoridade, né? O discurso médico, sobretudo, os discursos políticos, né? Eles têm um poder de alcance aí, digamos, para além de apenas uma questão de linguagem, né? Outro elemento aí são as práticas sociais, né? Aqui cita o autor Lev Vygotsky, né? Vygotsky são autores aí como ele, como Piaget, muito citados nesse tipo de estudos da psicologia social. Ele vai dizer, o desenvolvimento cognitivo e emocional do indivíduo ocorre por meio da interação com o ambiente social. Então você precisa interagir, e essa ação vygotskiana é levada para a área da educação, né? Ou seja, o aprendizado, aí o estímulo para o desenvolvimento cognitivo pede, né, ordena ou sugere que você interaja, porque tem um modelo de aprendizagem, né? Às vezes tem um menino ou uma menina que aprende apenas observando e ouvindo o professor, mas tem um outro
sujeito que vai aprender olhando o outro que aprendeu. E isso é o que? Pessoas, isso é a interação social. Ela promove aí esse tipo de aprendizagem, né? Não é bacana? Esse é o primeiro item que vocês estudarão. O segundo, teoria da identidade social. Mais ou menos, né? Vou deixar vocês curiosos aí para buscar a unidade, para fazer a leitura mais profunda. A teoria da identidade social, proposta por Henry Teifel, né, e John Turner, explora como a categorização social, ser parte de um grupo, afeta a subjetividade, né? Então, uma categorização. Você pertence a uma categoria, você pertence a um grupo, né? Isso é muito comum, estamos no século XXI e a evidência disso é muito clara para nós, né? É muito explicitada aí pelos meios de comunicação. E a influência, né? A gente pode citar aqui um caso exemplar aí, que é o Brasil como um país do futebol. Colocaram esse discurso para a gente e geralmente a gente aceita, né? Então tem lá a torcida do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, são grupos, né? Parte de um grupo. E esses grupos normalmente se comportam, pensam, agem conforme o grupo pensa, né? Essa categorização. Outro ponto interessante, é o 3, é a micropolítica das relações cotidianas, né? No contexto dessas relações sociais cotidianas, a micropolítica das interações, ou seja, as dinâmicas de poder, né? Lembra do discurso? Que se manifestam nas pequenas interações no dia a dia, também desempenha um papel importante na construção da subjetividade, né? Porque tem uma macropolítica de uma visão, né, ampliada, e a micro pode funcionar muito bem em pequenos grupos. E aqui cita um autor que eu me identifico muito com ele, é Michel Foucault, historiador francês. A subjetividade, segundo Foucault, ela é formada através de processos de disciplinamento social, nos quais o poder e o saber se interligam, né, moldando as formas como os indivíduos percebem e agem, né? Foucault, vale ressaltar, ele fala aqui de disciplinamento dos corpos e das mentes, né? Uma tentativa de utilizar a esteira da história para explicitar alguns fenômenos que deixam Foucault seguro para afirmar, ora, esse disciplinamento dos corpos faz ou fez com que houvesse aí uma ação do poder e do saber, né? Ou seja, quando na história se internam ladrões, viciados, prostitutas, doentes físicos, doentes mentais, em um único espaço, o poder produzido ali a partir de um saber, da separação desses indivíduos para saber quem realmente precisaria ficar encarcerado, quem realmente precisaria de cuidado hospitalar, quem realmente precisaria de cuidados, né, sobre a prevenção e da saúde mental, né, para cuidados assim. Até então, reúne-se um campo, né, em um âmbito, em um espaço, pessoas de uma diversidade de patologias, e aí a partir do entendimento disso, você obtém aí um poder, né, a partir do saber. E Foucault faz essa observação, ou seja, também é interesse da psicologia social porque afeta a subjetividade, a construção da personalidade. Um quarto ponto é psicologia crítica e subjetividade. Aí o próprio nome já diz, né, nessa perspectiva, psicologia crítica, autores como Boaventura de Souza Santos, aí o brasileiro, sociólogo, geógrafo, o Boaventura vai para além dos estudos da geografia, né? Ele vai para o espaço social e explicar, pelo conhecimento da geografia, como que funciona isso aí. Martim Baró também discute como a subjetividade é moldada em contextos de opressão social e econômica, né? Então, assim, depende muito do processo de subjetivação. Você pode ser manipulado ou manipulado com uma certa dificuldade, porque tem um enfrentamento aí, ok? Mas deixo com vocês aí essa curiosidade para buscar maiores informações. O quinto ponto, subjetividade e globalização.
Aí aqui a unidade vai citar o Zygmunt Bauman. Bauman vai falar, né, do mundo líquido. Então ele vai dizer, olha, as análises de Bauman sobre a modernidade líquida, né, sugere que as relações sociais estão se tornando mais fragmentadas e fluídas, né, o que impacta a construção de identidades e subjetividades. Então existe no mundo algo líquido que a gente não consegue segurar nas mãos, né, escapa por entre os dedos, conhecimentos, saberes, comportamentos, modo de pensar. Então algo que não dá para ser contido. É fluídico, né? E esse processo de subjetivação dentro dessa diversidade de fluidos fica difícil aí manipular e controlar, ou se não, mais fácil, né? Perspectiva psicossocial também é um ponto interessante dessa unidade. Emoções e sentidos, outro aspecto central na construção da subjetividade. E o papel da psicologia social é o papel das emoções. As emoções não são apenas, né, respostas biológicas, mas são profundamente mediadas por significados sociais e culturais. Então, se eu me emociono, algo me provoca no meu interior, mas também vindo do exterior. Emoções provocadas por essas situações é interesse da psicologia social. O papel do corpo, né, também nesse sentido. O corpo também é um componente essencial na construção da subjetividade, especialmente nas relações de gênero, raça e classe. Ou seja, como que eu me movimento no mundo com o meu corpo? Como que eu existo? Qual o sentido da minha existência pelo meu corpo? Afinal, é o meu equipamento de viagem nesse planeta. Se ele está moldado a partir da minha subjetividade, sofrerá muitas influências. O que vocês acham? Reflitam sobre esse aspecto, sobretudo, mas busquem aí o aprofundamento pela unidade, certo? E eu deixo com vocês e contando com o nosso suporte aí.